Meus imóveis terão CPF? As transações sobre eles serão rastreadas baseadas nesse número? O que é CIB? Fique aqui comigo que você vai tirar todas as suas dúvidas. Muito prazer, eu sou Eduardo, contador da RH Mix Contabilidade, e para você que está em todo o Brasil querendo saber dessa informação, trouxemos esse conteúdo relevante para você. Antes de mais nada, eu gostaria de te pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo, para que nossos conteúdos sempre estejam aparecendo e você esteja sempre bem informado. Agora vamos à nossa tela. Antes de mais nada, nós precisamos entender o que é CIB, e o CIB é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Ele é um registro nacional único, apelidado de CPF do imóvel, criado pela Receita Federal para unificar informações de propriedades urbanas e rurais georreferenciadas. Pontos chaves do CIB: identificação única, cada imóvel terá um código exclusivo, como cada pessoa tem um CPF. Implementação, foi implementado pela instrução normativa. Integração: o CIB será integrado ao Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, que é o SINTER. O impacto fiscal: o CIB será base para o valor de referência do imóvel utilizado no cálculo de tributos com atualização anual. Costuma-se dizer também que o CIB ele é equiparado ao imóvel agora como se fosse uma tabela FIPE de um carro. Cada carro tem o seu valor conforme passam os anos, então o CIB também ele vai ser atualizado dessa forma. E ele vai facilitar, logicamente, na identificação de inconsistências entre o que foi declarado no imposto de renda e os dados oficiais do imóvel. O governo não joga para perder. O SINTER, que é esse sistema que ele está dizendo, basicamente eu fiz para você nessa demonstração de tela, onde nós dizemos aqui que o SINTER está integrado aos entes federais, aos entes estaduais, aos cartórios locais e ao município, o município é a prefeitura local, onde também tem a inscrição do IPTU, enfim. E o estado e o governo federal é a Receita Federal, o estado é o governo estadual e o cartório é o cartório da localização também de onde você mora ou de todo o Brasil, ok? Então o SINTER ele se comunica, ele dá acesso a todos esses órgãos. Eu vou navegar aqui na plataforma do SINTER para você entender como funciona. O SINTER ele é o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, conforme nós já dissemos, onde nós temos o mapa do Brasil aqui, gente. O mapa do Brasil. E se nós clicarmos aqui nesse izinho de informação, nós passearmos aqui no estado, dar um clique no estado, nós podemos achar talvez o cadastro de um imóvel. Vamos fazer o teste até encontrar. Logicamente que você vai tentar aproximar a tela, tentar ver por aí, pelo local que você mora e tudo mais. Ele encontrou, por exemplo, essa Fazenda Serra Negra dos Caetanos, onde tem o número do CIB, que é como se fosse o número do CPF, o código do INCRA, onde está localizado, qual é a área total de hectares dessa fazenda, e aqui ele puxa um cartão de identificação do CIB, Então vamos visitar aqui, vamos ver como é que é. Consulta descritiva do eCIB, traz todos os dados, o mapa georreferencial do imóvel e o QR Code de autenticidade. É como se você puxasse, por exemplo, o comprovante do seu CPF no site da Receita Federal ou até mesmo o cartão de CNPJ da sua empresa. Só que agora o seu imóvel ele tem esse tipo de identificação. Aqui, também nessa lupa, você pode fazer uma pesquisa mais detalhada do imóvel que você quer encontrar. Por exemplo, a maior parte dos cidadãos brasileiros, eles têm, por exemplo, o número do IPTU do imóvel, Então, se você tem o número de inscrição imobiliária aqui de um imóvel que você está vendo, você pode colocar facilmente e pesquisar os dados.
Agora vamos ao reflexo que essa inscrição pode trazer. Tá? Então aqui eu preparei o cruzamento de informações com o CIB baseado em toda a lógica que o governo quer fazer para poder amarrar os dados e poder colocar você na malha fina. Situação identificada, venda subfaturada, valor declarado menor que o real. CIB versus escritura versus ITBI e versus o imposto de renda da pessoa física. Autuação por ganho de capital e multa. O que acontece aqui, gente? Muitas pessoas, elas compram um imóvel num valor, quando vai vender, vende mais caro. Se você vende mais caro, por exemplo, eu comprei um imóvel por 100 mil reais e vendi ele por 150 mil. Eu tive um ganho de capital de 50 mil reais. Assim como se você compra um imóvel por 200 mil e você vende ele por 1 milhão de reais, você teve um ganho de capital de 800 mil reais. Nesse ganho de capital, você teria que fazer o GCAP. E sobre esse GCAP, você teria que recolher o imposto. Só que o que as pessoas fazem? Elas combinam de, por exemplo, fazer o contrato de compra e venda no valor mais baixo ou no valor igual ao valor que foi comprado para não caracterizar lucro, faz aquele combinadinho de pagar por fora a diferença do valor do contrato com o valor real da venda, e agora, conforme haverá o CIB desses imóveis e vai estar cadastrado o valor venal ou o valor cruzado com escritura, com RGI e todos os documentos plausíveis, vai ficar mais difícil você fazer essas operações, inclusive até no seu imposto de renda. Aquelas pessoas que, por exemplo, declaram um imóvel no imposto de renda e todo ano sobe um pouquinho o valor do imóvel, diz que fez uma benfeitoria e tudo mais, para poder valorizar o imóvel, exatamente para poder ficar mais perto do valor de venda. Quanto mais caro ele fica, mais perto do valor de venda fica. Se você vende ele mais barato, você teve um déficit e não um superávit, você teve um lucro e não um prejuízo, não um lucro, ok? Então vai acontecer esse cruzamento de informação e aí vai ficar um pouco mais difícil. Essa é a venda subfaturada, quando você combina de colocar no contrato de compra e venda o valor mais barato que o valor que você comprou. Aumento no valor do imóvel sem comprovação de benfeitorias, CIB, imposto de renda, alvarás e notas fiscais. Possível risco, glosa de custo e tributação maior no GCAP, é o que eu falei para vocês. Aumento no valor do imóvel sem comprovação de benfeitorias. Às vezes o camarada ele quer aumentar o valor do imóvel lá no imposto de renda, mas ele não tem a comprovação das notas fiscais que ele fez reforma, a nota fiscal de compra do material de construção, a nota fiscal de prestação de serviço do pedreiro. É muito importante. Hoje em dia qualquer pessoa pode ter um microempreendedor individual. Então se você, por exemplo, vai fazer uma obra e contrata um pedreiro, pede a ele para abrir o MEI, ou se ele já tem, emite a nota fiscal dele para você ter esse documento fiscal guardado sobre o valor de valorização do imóvel, sobre as benfeitorias. O que você não pode é você aumentar o valor do imóvel e a Receita Federal te pedir comprovação, né, desse valor que você declarou lá no seu imposto de renda e você não ter como comprovar, ok? Obrigatoriedade de indicar o CIB na nota fiscal. Tipo de cruzamento, CIB, nota fiscal de serviço. Exatamente, algumas notas fiscais de serviço, de repente, com a evolução da tecnologia que a Receita Federal está fazendo, de repente quando uma casa de material, por exemplo, ou um prestador de serviço, uma empreiteira, for emitir uma nota fiscal de venda ou uma nota fiscal de serviço para você, pode ser que automaticamente no futuro esse número do CIB do imóvel, do endereço que você está colocando nos documentos, ele venha no documento fiscal. Então vai ficar muito mais difícil até, de repente, você também mentir sobre a evolução do patrimônio nas benfeitorias se não consta esse número de CIB na devida nota fiscal, ok? DIMOB e imposto de renda. DIMOB é a declaração imobiliária de quem tem imobiliária, de quem é corretor de imóveis, CNPJ, e tem os clientes que cuidam das locações, onde nessa DIMOB você declara o valor que você recebeu do inquilino, o valor de comissão que você recebeu do seu cliente e o valor que você repassou para o seu cliente. Então é um cruzamento de informação, onde você separa esses valores e você declara isso na declaração pessoa jurídica da imobiliária. Tá? Então, o tipo de cruzamento da DIMOB e do imposto de renda vai ser a declaração imobiliária e a declaração do proprietário, que pode acontecer a malha fina por divergência de rendimentos. Às vezes, aquele proprietário que tem um apartamento, tem uma casa, que está na imobiliária
e ele não quer declarar esse rendimento no imposto de renda dele, para que ele não pague imposto, que não seja caracterizado que ele tem uma renda mais alta do que ele ganha, ele vai ficar um pouco mais difícil de correr desse cruzamento de informação, baseado em que, primeiro, que você tem um apontamento da imobiliária que faz a declaração, né, para poder também cumprir com a sua formalidade fiscal do seu CNPJ lá junto com a sua contabilidade, e você também tem o seu inquilino que também pode declarar o seu CPF lá no imposto de renda em pagamentos efetuados como aluguéis de imóveis, e também pode acontecer do registro do CIB nas operações que acontecem pelo endereço que você mora, de repente, ser localizado aí que aquele endereço é seu e tem um rendimento de aluguel, ok? Situação identificada: repasse de aluguel, pagador versus beneficiário, IRPF do locatário e IRPF do locador. Omissão de receita, exatamente o que eu acabei de falar também. Eu loco o seu imóvel, o imóvel é seu. Se eu declaro que eu paguei o aluguel para você na minha declaração do imposto de renda, ou se eu declaro lá no meu imposto de renda que eu também mudei de endereço, que o meu domicílio fiscal ele não se refere mais aonde eu morava antigamente, e de repente eu alugo o seu imóvel por 2, 3, 4, 5 anos, e aí quando eu vou fazer o meu imposto de renda lá com o meu contador, eu falo para o meu contador: olha, eu mudei de endereço, coloque um novo endereço aqui na minha declaração, automaticamente a Receita Federal ela vai identificar que esse endereço que eu moro na minha declaração do meu imposto de renda não se refere a uma titularidade minha. Eu não sou dono do meu imóvel, mas sim se refere ao imóvel de um terceiro, e aí ela pode buscar esses caminhos para poder tentar cruzar a informação se eu também não estou gastando com aluguel e se eu não quero omitir essa receita para poder ajudar o coleguinha que é dono do imóvel. Então olha só como são vários conceitos de cruzamento de informação. Eu já repeti aqui algumas coisas que eu falei nos tópicos anteriores, mas cada vez que nós descemos aqui o demonstrativo, nós achamos um outro novo conceito, ok? Declaração de terreno sem declarar evolução patrimonial. CIB, valor venal, imposto de renda, acréscimo patrimonial a descoberto. Exatamente aqui também, às vezes você compra um terreno e você faz uma obra, e essas notas fiscais das obras já foram geradas na casa de material e está direcionado àquele endereço do seu terreno, mas lá no seu imposto de renda você não quis colocar que esse terreno virou uma casa, porque você não quer dizer que você tem poder aquisitivo para poder ter feito uma obra, para você não ter que declarar uma renda para pagar imposto de renda. Automaticamente todos os documentos serão cruzados as informações. Assim como também o CIB ele vai estar presente no Cadastro Nacional de Obra, que é o CNO, onde cada CNO em uma obra deverá também conter um CIB. Então, gente, eu acho que essas informações aqui é muito bom para você que é um cidadão brasileiro que de repente não seja empresário, mas tem imóveis, para você se preparar e você se planejar. Muito importante você procurar uma contabilidade para se informar, para que você pelo menos possa se preparar para o futuro, ou para que você possa se planejar para o que está por vir, para você conhecer quais são os riscos que você corre, quais são os riscos que você não corre, quais caminhos você pode seguir. Se você gostou aqui desse vídeo e quer falar conosco, aqui na descrição do vídeo tem o nosso contato, entre em contato conosco e siga a RH Mix Contabilidade em todas as redes sociais.